Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Neste mês de setembro, este mês da Bíblia, temos a graça de estarmos aqui em Nazaré, aonde o Verbo se fez carne. Para nós franciscanos, em modo especial, o nosso fundador, São Francisco de Assis, nos ensina, nos fala não somente a nós frades, a família franciscana, mas a toda a igreja, a termos intimidade com a palavra de Deus, a termos amor pela palavra. Por isso, São Francisco queria que a palavra fosse respeitada, não estivesse em lugares não dignos, e dizia aos franciscanos de recolherem a palavra aonde não fosse colocada em lugar digno, que colocasse a palavra de Deus em lugar de dignidade. E nos ensinou a termos aquele amor pela Eucaristia e pela palavra de Deus. Assim os franciscanos nas pregações, nos 800 anos da ordem e 800 anos que os frades vivem aqui na Terra Santa, vivemos esta realidade que nos ensinou São Francisco, pregando a palavra de Deus, primeiro com a vida, com o exemplo e tendo amor pela Bíblia, pelo Evangelho, pela palavra. Assim, temos aqui em Jerusalém, na Terra Santa, o estudo bíblico franciscano, que é um lugar onde se estuda a palavra de Deus. São muitas as formas de amarmos a palavra de Deus. Quando temos também a liturgia, onde a palavra é incensada, onde a palavra é venerada. E assim somos chamados também a termos esta intimidade com a palavra de Deus no modo católico. São Francisco dizia que quando um frade não interpretasse, não vivesse a palavra de Deus no modo católico, não estava bem. Tem que ser no modo católico, em obediência à igreja. Por isso, a palavra de Deus nos leva a sermos como Maria, servos da palavra, disponíveis a levarmos a palavra na intimidade dentro de nós. No nosso programa de hoje teremos um testemunho, um missionário da comunidade Canção Nova, um sacerdote, que irá nos falar como ele vive esta experiência com a palavra de Deus. Que este programa seja para nós um crescimento nesta intimidade. Padre Sóstenes Chaves. Isso. Padre Sóstenes é um grande missionário. Eu pude conhecer também já no início do seu ministério sacerdotal, quando já viveu aqui na Terra Santa pela primeira vez, e agora voltou de novo para trabalhar com este povo. Fala já bem árabe, ele diz que não, mas é verdade. Já está celebrando as missas em árabe. Padre Sóstenes, muito obrigado pelo testemunho de hoje. Eu agradeço também pelo testemunho que são os franciscanos nessa Terra Santa e o seu testemunho também de fé e de doação ao Senhor. Padre Sóstenes é um que se deixou moldar pela palavra de Deus. Eu pude ver na sua vida sacerdotal até se deixando guiar pelo sofrimento, porque o sofrimento nos ajuda, as dificuldades nos ajudam. Não podemos nunca nos fecharmos ao desejo de Deus para nós, que é o desejo de nos tornarmos melhores, não é verdade, Padre Sóstenes? É verdade, o sofrimento também faz parte do seguimento a Cristo, né? Ele disse, quem quiser me seguir, tome também a sua cruz, assuma também o seu sofrimento, dê nome, dê sentido a ela e permita que ela, como uma prensa de Getsêmani, a prensa de oliva, extraia de dentro para fora aquilo que é o melhor, a graça de Deus. Então hoje não é o objetivo falar da experiência mais específica do Padre Sóstenes. Sabemos a vida dele é um grande dom e já teve no nosso programa quando ainda era em casa com a Sagrada Família, quando ele contou a experiência dele de vida. E quando eu estive lá em Cachoeira Paulista, encontrei o Padre Sóstenes num momento muito difícil, quando teve aquele acidente da Canção Nova, que ele era o reitor do seminário, teve até um luto.
mas vamos deixar. Hoje queremos falar do retorno do Padre Sóstenes na Terra Santa, do lugar da palavra. Padre Sóstenes, voltar no lugar onde o Verbo se fez carne. Como foi a experiência desta volta para a Terra Santa? Eu já digo que a palavra de Deus é uma bússola. Hoje em dia a gente fala do GPS, né, que nos guia. Então é se deixar ser guiado pela palavra de Deus. E leva-me, Senhor, para onde quiseres. Então, se foi o desejo dele, através das nossas autoridades, que eu estivesse aqui, eu posso dizer com muita alegria e, sobretudo, porque é um lugar sagrado para todos os cristãos. E os desafios, Padre Sóstenes, porque celebrar essa missa em árabe, Padre Sóstenes consegue ler o árabe, ele consegue já pregar. Como está sendo essa experiência, Padre Sóstenes? Uma experiência, em primeiro lugar, de fé, de confiar em Deus. Alguém pode achar engraçado, mas muitas vezes eu medito sobre aquela palavra que Deus fez até uma mula falar. E Jesus depois diz que até as pedras poderiam falar. Depois eu medito aqui, nesse lugar da encarnação, em que Jesus também esperou 30 anos para começar a falar publicamente. Então, eu sempre olhei com fé, mas também uma experiência fraterna. Na Canção Nova, a gente aprende que a eficácia da missão depende da qualidade da vida com os irmãos, da vida fraterna e da qualidade da minha vida de oração. Então, eu tenho experimentado os frutos dessa experiência comunitária que se traduz em expressão concreta nessas missas que, com a graça de Deus, tenho conseguido realizar. Que intimidade com a palavra, Padre Sóstenes, porque certamente nós podemos falar, né? Não é uma autopromoção, porque nós vivemos contigo, te encontramos sempre na frente da gruta em oração. Quando chego para o Ângelus, enquanto o Padre Sóstenes ali no silêncio, um jovem sacerdote, para mim como filho, irmão, amigo, e eu vejo ali na frente da gruta, vejo ali no lugar da encarnação, disponível para fazer câmera, para fazer o que a comunidade precisa, essa intimidade, porque os frutos é a vida da santidade sacerdotal, não é mesmo, Padre Sóstenes? Minha experiência é a experiência de um faminto. Quem tem fome quer comida. E eu tenho fome dessa palavra que de fato me alimenta, me sustenta. Quem tem sede bebe água. E é essa água da palavra de Deus que me hidrata, que me dá vida e conserva a vida em Deus. Então, não há espaço para alguma coisa diferente que não seja a necessidade. Eu preciso, né? E como esse mendigo, a palavra de Deus vem diariamente me alimentar, me nutrir, me hidratar e me conduzir. É assim. Interessante, porque agora nós já começamos a querer entender, porque tantos sacerdotes, seminaristas que acompanham, estão famílias na frente da televisão, aí também pela internet, estão ali com uma pergunta que eu penso que não é somente eu que estou aqui para fazê-la, mas tantos irmãos e irmãs aí que estão acompanhando. Padre Sóstenes, concretamente, como você vive esta intimidade com a palavra na tua cotidianidade? O Padre Jonas nos ensina, né, através desse livro, aqui é uma edição antiga, né, a Bíblia no meu dia a dia, ou tem uma outra que a Bíblia foi feita para você. Então ele nos ensina que primeiro o que ele é fruto da experiência dele com a palavra de Deus. E ele desenvolveu um método, que é esse método que a gente faz na Canção Nova. Então, diariamente, primeira coisa, todos os dias um contato com a palavra de Deus. Segundo, tem um tempo, né? Então 40 minutos o mínimo a gente tem aquele contato com a palavra de Deus. Ele também nos ensina que para a gente não ser como a galinha, um pintinho, ficar só bicando a palavra, mas ter um alimento realmente sólido e continuado. Por isso tem uma ordem dessa leitura que nós fazemos, né? Então, concretamente, essa experiência diária, né, ele também fala da gente marcar a Bíblia, né, de anotar num caderno. Tem todas as regrinhas aqui no livro de uma forma bem simples, né, mas é essa experiência simples
que eu vou fazendo diariamente e percebo que essa palavra me conduz e me ajuda a fazer também a vontade de Deus. Me lembrei, Padre Sóstenes, do Frei Giovanni Claudio Bottini, muito conhecido já até no nosso programa, que é aqui no Estudo Bíblico Franciscano de Jerusalém, quando ele guiava e guia ainda jovens padres ou leigos para o estudo da Palavra de Deus, ele insistia muito sobre o método da Palavra de Deus, onde ele dizia sempre que não pode ter uma livre interpretação, porque senão se perde, não é mesmo? Penso que essa é a experiência, né? De ter também uma disciplina no discernimento com a palavra, não é assim, Padre Sóstenes? Porque a palavra, como aqui a gente fala, ela se fez carne, esse rebaixamento, também é um caminho de humildade. E pegar a Bíblia e dizer, eu sei tudo, eu interpreto sozinho, não é o caminho que Jesus nos deixou. Inclusive ele disse em João 16, tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quer dizer, não vai estar escrito, mas ele deixou que o magistério da igreja, cheio, conduzido pelo Espírito Santo, nos desse a verdade, a luz, a interpretação. E São Paulo também fala disso, né? 2 Tessalonicenses 2,15, ele diz, ficai firme naquilo que eu ensinei, a oral e o magistério, por palavras ou cartas. Então, a verdadeira igreja tem esse DNA, magistério, tradição e a palavra de Deus. Vai esquentando a nossa reflexão, não é mesmo, Padre Sóstenes? Porque nós não somos protestantes, nós temos a intimidade com a palavra de Deus, nós temos o amor para a palavra de Deus, mas não somos protestantes. Santo Agostinho dizia, eu acredito nas Escrituras porque a igreja me disse que eu tenho que acreditar. É a igreja que até discerniu os livros canônicos, é a igreja católica, não é mesmo, Padre Sóstenes? Exato. Uma verdade que também é aceita pelos irmãos separados, assim João Paulo II, se não me falha a memória, o chama, não é? Para dizer que também eles aceitaram, inclusive aquele magistério que discerniu quais eram os livros canônicos do Novo Testamento. Por que não continuar? Realmente, porque esse discernimento não livre com a palavra de Deus, não é só abrir a Bíblia. Quando São Francisco pede ajuda, né, ao sacerdote, quando ele abriu a Bíblia, lá o Evangelho, lá na Porciúncula, ele pediu a ajuda. Como é esse pedir a ajuda do Padre Sóstenes no discernimento cotidiano, Padre? É comparar ou conferir aquilo que a gente está achando que se realmente segue a tradição da igreja, se realmente está em comunhão com o magistério, né? Porque lembremos-nos que o demônio tentou Jesus, inclusive, com a própria palavra de Deus. Realmente, porque eu fico muito preocupado, Padre Sóstenes, nos tempos de hoje, com a nossa... Nós estamos celebrando o mês da Bíblia, né? E muitos dizem, mas a Igreja Católica, os evangélicos vivem pregando a palavra, a Igreja Católica obedece o Papa. Eu penso que é o momento de fazer um esclarecimento aos católicos. Eu penso que já iniciando dentro da Igreja Católica, não é mesmo, Padre Sóstenes? Sim, é verdade. O Espírito Santo ele tem uma característica, a unidade. Jesus orou que todos fossem um para que o mundo creia. Então, na verdade, o maior testemunho não é alguém que simplesmente pegue a palavra ou convença muitos ou arraste muitos pela força do convencimento daquela pregação, daquela palavra. Mas o maior testemunho que nós cristãos somos chamados a dar hoje é a unidade. E sem esse Espírito Santo que nos guia também ao magistério, como Pedro, por exemplo, Jesus o deixou, né? E a Bíblia é clara mostrando isso, nossa pregação vai ser vazia, né? Então nós somos chamados também a deixar que essa palavra nos converta. A gente aprende com o Papa Francisco, inclusive, que o Evangelho, ele muda as nossas certezas, ele investe as nossas certezas. Então também por que não deixar que ele continue a fazer isso e voltemos àquilo que Jesus gostaria que fôssemos, um só rebanho, um só pastor. E a humildade, você falou da humildade do discernimento, de que nós não sabemos tudo, que a palavra
podemos chamar de primazia da palavra no discernimento, Padre Sóstenes? Sim, com certeza, né? A gente pega ali Atos dos Apóstolos, quando também entre eles existiam dúvidas. E aí a igreja se reuniu, o primeiro concílio, olha que coisa linda. Nós estamos na igreja onde o primeiro concílio está escrito lá na Palavra de Deus. E nós e o Espírito Santo, é assim, descobrimos, discernimos. Quando a gente pega Mateus 16, por exemplo, os apóstolos estavam muito perto de Jesus, mas a nenhum deles foi dada a revelação de quem era Jesus, só a Pedro, Papa. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Precisa de mais outro sinal. Que bonito. A palavra de Deus nos leva à unidade. Até com os irmãos evangélicos, porque esse desejo de chegar à verdade juntos nos fazem também nos aproximar dos evangélicos. Eu tenho amigos pastores evangélicos, nós temos amigos, né, que Sim. não são na inteira comunhão como os ortodoxos, mas te dá esse desejo de nos unirmos sem perder a nossa identidade, não é assim, Padre Sóstenes? Exato. A própria comunhão com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus deve nos levar também à comunhão com os irmãos. Como a igreja nos ensina, existem muito mais coisas que nos unem do que o que nos separam. Mas é importante que essa humildade, esse é um ponto de discernimento que nos levará à unidade. Sem humildade, não há unidade. E Maria nos ensina. Padre Sóstenes, gostaria de quase concluir o nosso programa agradecendo o teu testemunho de obediência, porque o Padre Sóstenes estava aqui, foi mandado para o Brasil para trabalhar na formação da Canção Nova. Depois o Padre Sóstenes voltou de novo para a Terra Santa, está aqui combatendo, mas eu penso que não é um combatimento, é uma alegria, porque eu vejo o teu amor pelo povo aqui, né? pelos árabes cristãos, católicos. Padre Sóstenes, uma chamada aos cristãos do mundo, uma chamada a todos os sacerdotes neste mês da Bíblia e também depois a terem intimidade com a Palavra de Deus e se deixarem guiar pela Palavra de Deus no discernimento católico. Que nós já explicamos o que significa. O nosso fundador da Canção Nova, o Padre Jonas, ele diz que o nosso mundo vai mal, as famílias, né, as pessoas estão indo muitas vezes de mal a pior, porque ou não conhecem a Palavra de Deus ou não se deixam transformar por ela. E o fruto da palavra é a nossa conversão. É uma vida em abundância, como Jesus disse. Eu vim dar vida de qualidade, vida feliz. E quantos de nós buscamos em tantas coisas, em roupas, em remédios, em coisas, em conquistas, em sucessos humanos, até eclesiais, mas muitas vezes existe aquele vazio, que é a palavra. Quando a gente proclama no Evangelho palavra da salvação, que ela volte a ser, que possamos nos reunir como uma família e lermos juntos, partilharmos, que cada um no seu quarto, na sua casa, se deixe realmente envolver por essa palavra, né? Transformar pela palavra de Deus, que para nós, sacerdotes ou ministros, né, não sejamos simplesmente como um microfone, como uma caixa de som que deixa aquele som passar, né? Uma vez eu ouvi que não sejamos como sinos, que chama todo mundo para a igreja, mas não entra, porque ele fica lá de fora, ressoa, mas ele não entra. Que não percamos o céu, que possamos ter de novo esta intimidade, esse amor pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Padre Sóstenes, deste testemunho para o nosso Na Escola de Nazaré, que é uma família. Você viu nascer esta experiência aqui 8 anos atrás, quando nós aqui neste lugar iniciamos a experiência de mandarmos a Terra Santa no mundo, Nazaré em modo especial. Para a nossa família, a família Escola de Nazaré, para a nossa família Canção Nova, é uma grande família internacional, podemos chamar assim, para todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria de concluir, Padre Sóstenes, junto contigo, já chamando para a coleta do dia 13 de setembro, que a custódia da Terra Santa tem essa graça. Paulo VI
introduziu a coleta dos lugares santos, que está ajudando a todos nós, irá nos ajudar, que é manter os lugares santos, não é isso, Padre Sóstenes? Realmente é muito importante. Nós somos 2, nem 3% de cristãos aqui e temos muitas necessidades, né? Muita pobreza, muita luta, muitas dificuldades e realmente precisamos que todas as pessoas nos ajudem espiritualmente, mas também materialmente com a sua doação nesse dia 13 de setembro. Padre Sóstenes, muito obrigado. Que este testemunho de vida cristã, sacerdotal, missionária, se torne em nós oração. Que lindo testemunho do Padre Sóstenes, um jovem sacerdote, missionário da comunidade Canção Nova, que vive no modo franciscano, porque o Padre Sóstenes tem aquela simplicidade franciscana, no modo de exprimir, de falar da palavra de Deus, mas de viver na própria vida esta intimidade, que nos ajuda e também nos chama a vivermos também nós a experiência com a palavra, para que se possa fazer também nas nossas vidas carne, vida, realidade. Assim, queremos também lembrar que este carisma franciscano na Terra Santa com a palavra de Deus se torna possível em todas as suas obras sociais, no cuidar dos santuários da Terra Santa, com a coleta do dia 13 de setembro, uma coleta que São Paulo VI instituiu para que a custódia da Terra Santa pudesse ter a possibilidade de manter os lugares santos e manter também os cristãos com as obras sociais. Por isso, no nosso programa de hoje, queremos rezar por você que sente no teu coração o desejo de participar desta coleta na sua paróquia, no santuário onde você frequenta, na igreja que você participa. E rezando também pelos senhores bispos, sacerdotes, senhores párocos, os reitores dos santuários, que estão também promovendo a coleta para a Terra Santa. E vamos lembrar dos irmãos e irmãs também que escreveram para o nosso programa pedindo orações. O Francisco Lessa Ribeiro pede para que rezemos por ele, que começou os estudos de filosofia agora em agosto. O Silvio Oliveira, de Maringá, no Paraná, pede que rezemos pela sua saúde, para que tenha a força necessária para viver o tratamento de câncer que está no seu fígado. A Patrícia Colombo pede orações pelo seu marido, Luiz Cláudio Colombo, e pede a graça de ser mãe. Salve Maria, caríssimo Padre Bruno. Peço orações para Maria Cláudia Gentil Oliveira, que se encontra hospitalizada, e por toda a nossa família. Muito obrigada, Jesus, eu confio em vós. Brígida Maria, de São Paulo, capital. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode fazer pelo nosso Facebook Canção Nova Terra Santa ou pelo nosso e-mail na escoladinazaré@gmail.com. Iremos depositar todos estes pedidos aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site